Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma online. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andy Wagner, professor, filósofo, psicanalista, terapeuta. Estamos numa série de programas para entendermos o que é o amadurecimento, no processo que eu expus de amadurecimento, quando assistam os programas anteriores, sobretudo o primeiro, onde eu exponho isso, onde amadurecer não é pôr os pés no chão, e sim aprender a voar com destreza. Lá eu explico o que psicologicamente é isso. Falo também da adultez e da criança de 50, 60 anos, experiente. São coisas diferentes. Assistam o primeiro programa desta série, As Tesouras das Nossas Asas. Hoje vamos à quinta tesoura das nossas asas. Acreditar, crer nas leis da vida. As leis da vida. Antes de entrarmos nas tão benditas leis da vida, aqui fazer um esclarecimento. Nós temos 5 sentidos. Aliás, esse esclarecimento são livros e livros que eu tenho que expor, né? Estou me tornando um gênio dos aforismas, expor coisas extremamente complexas em poucas palavras. Mas nós temos 5 sentidos, e através desses 5 sentidos que nós temos contato com absolutamente tudo que está fora de nós. Ou seja, é o modo como nós percebemos o mundo. São 5 sentidos. Destes 5 sentidos, 2 são muito importantes, que é visão e audição. Devemos saber, quem não sabe, por favor, vai saber agora, ou então também pode pesquisar a respeito, os nossos sentidos, esses nossos sentidos fisiológicos, são extremamente limitados, certo? Nós só somos capazes de ver, por exemplo, e ouvir, em média, 7% de tudo que está soando ao nosso redor e de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não conseguimos ver e ouvir tudo, sem contar as outras coisas, sentir o cheiro, o olfato, o paladar, tato, enfim. Mas vamos concentrar-nos nesses 2 sentidos. Nós não conseguimos ver tudo. Um exemplo disso, não é que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, seleciona o que é importante, o que deve ser ouvido e o que não deve ser ouvido. Senão nós enlouquecemos. Não é simples assim. Uma forma de perceber isso é quando nós entramos num determinado ambiente, nos sentamos na sala de espera do dentista, e aí, de repente, a funcionária chega lá e aperta um botãozinho, pumba, e desliga a ventoinha, o ventilador. E aí a gente... Ai, que alívio! Porque havia um ruído que nós não tínhamos ainda percebido conscientemente, que o nosso cérebro, em função da insignificância desse ruído e da não necessidade de nós percebermos este ruído, e por uma questão de conforto para nós, ele faz com que nós não o ouçamos, tá certo? E quando alguém desliga e o ruído desaparece, aí é que nós percebemos que nós estávamos num ruído. Isso é um processo muito simples. Aliás, esse é um exemplo muito simples de como funciona o processo de seleção do que nós vamos ouvir e do que nós vamos ver. Este processo de seleção está no nosso inconsciente. Então, é mais ou menos assim. Se nós temos diante de nós sempre, vamos lá supor qualquer coisa, algo muito apenas figurativo, nós temos sempre diante de nós 1000 portas. O tempo todo nós estamos diante de 1000 portas. Mas nós só conseguimos ver 70 portas. São só as que nós conseguimos ver. Pronto, e agora, quais? Quais são os critérios para que nós vejamos aquelas portas que são importantes para nós? O nosso inconsciente tem lá um banco de informações, um banco de critérios
que faz com que ele exclua, da mesma maneira como excluiu o som da ventoinha, ele exclua aquilo que não corresponde aos critérios que estejam lá alojados no seu programa de critérios, certo? Uma vez que nós temos esses critérios, então, obviamente, ele vai escolher das 1.070 portas que correspondam a estes critérios. E agora sim, aí que vem o problema, as nossas crenças que são limitativas, que nós nem sabemos, algumas são inconscientes, outras são entendidas como elementos intrínsecos da natureza humana, muitas dessas crenças são entendidas dessa maneira, e outras são crenças mesmo. Eu creio, e a vida é assim, a vida me ensinou aquela coisa. Então, essas crenças são os critérios, em palavra um pouquinho mais técnica, né? São os critérios que nós temos lá para que nós escolhamos. Claro que parece que o mundo sempre nos oferece as 70 portas, e aquelas 70, só existem aquelas 70, não existem outras, porque claro que nós só vemos aquelas 70 portas, não vemos outras, não é? E outras pessoas veem outras 70 dessas 1.000 portas, e assim sucessivamente. Isso explica as repetições de padrão, por que nos casamos sempre com pessoas que têm problemas com álcool. Eu estou no quarto casamento e o meu marido ou a minha esposa tem problemas com álcool, ou então eu sempre já estou no 7º emprego e tenho sempre diante de mim um patrão, um chefe que é um horror, quer dizer, esse tipo de coisa. Por que que eu sempre entro nessas portas? Ora, e devem existir lá critérios que me fazem, na hora das escolhas, não é? Ou simplesmente nem tenho escolhas, porque o que sempre me aparece à frente é esse tipo de situação, uma vez que já o meu inconsciente escolhe, né, isso dessa maneira. Isso é muito mais amplo que isso, mas pelo menos já dá para entender alguma coisa. E agora eu vou diminuir aqui a tela para poder ler-lhes, não é? Meu Deus, algumas dessas leis da vida. Isso é uma lei da vida, né? A vida é assim. Ou então, algumas dessas crenças que são entendidas como verdades absolutas, certo? E, então, aqui, essas crenças, essas leis da vida são os critérios do nosso banco de programação do nosso inconsciente, certo? Diante disso, isso já vai a outras situações anteriores de programas anteriores, onde eu falei de outras tesouras, não é? Que se encaixam aqui também na questão dos critérios, não é? O último programa, eu acho que foi a questão da utopia, não é? Crer que determinadas coisas são utópicas. Isso é um critério, não é? Então, obviamente, as coisas serão assim, né? Pronto. Vamos agora, então, a esses possíveis critérios, os mais habituais, os mais comuns, esses critérios que fazem com que nossa vida tenha esse tipo de situações, não é? E que, inclusive, claro, como são critérios, eles sempre se repetem, se repetem, se repetem, isso faz com que cada vez mais as pessoas acreditem cegamente de que se trata de uma verdade absoluta e a vida é assim. Porque, claro, são sempre os mesmos critérios, encontram sempre as mesmas coisas diante de si, as coisas não mudam. Isso só vai confirmando de que eu estou certo, a vida realmente é assim. Pronto, então, as tais leis da vida. Lembrando que este é o nome que eu dei a esta tesoura, as leis da vida, as tais leis da vida. Então, por exemplo, para o sucesso há que se esforçar muito. Pronto, um critério, né? Vai acontecer que aquele que não se esforça muito e tem grande sucesso é aquele mistério, né? E aí vamos lá, aquela que nós já falamos em um programa anterior, a questão da exceção.
a exceção, são exceções, não é? Eu não sou uma exceção, não me cabe ser uma exceção, eu não acredito que eu sou uma exceção. Esses aí são exceções, não é? São escolhidos, ungidos, ou sei lá, eu qualquer coisa assim. Não, eles apenas têm outros critérios, certo? De ver as coisas. Então, esse tipo de situação, para o sucesso, não é? Para se ser alguém na vida, tem que se esforçar, não é? Há que se fazer, há que se ter, né? Tem-se muito esforço, não é? Tem que trabalhar muito duro, óbvio, né? Uma porta que possa ser uma oportunidade para eu ter um grande sucesso e assim, de uma maneira mais fluida, não vai ser vista por mim como eu não escutei o barulho da ventoinha, do ventilador. Simplesmente vai passar de lado e eu vou, claro, encontrar sempre portas, não é, que vai me levar a cumprir este critério. Isso é óbvio. O meu cérebro é uma máquina, né, muito, muito boa para esse tipo de coisa, então ele vai cumprir os seus critérios como um programa de computador cumpre os seus programas, não é? É impossível ganhar dinheiro fazendo o que se ama. Não vou nem comentar, não vale a pena nem comentar. Não é possível viver do que se ama. Coisas que ouvimos do nosso pai, da mãe, do tio, né? Enfim. Aqui está aquela questão que eu falei dos muito versus poucos. Não é para mim. Não é? Os grandes, os homens que tiveram grandes êxitos, não é? As mulheres que tiveram grandes êxitos, as pessoas que têm vidas que a gente olha assim, meu Deus, né? Esse nasceu com o lá virado para a lua, como a gente diz, aquela coisa toda, né? Ou seja, a ideia de que aquilo, essas coisas são só para alguns, não cabe para mim. A vida me ensinou, quando às vezes alguns pacientes me dizem, mas a vida me ensinou, assim, quando a vida veio te ensinar, ela vestia o quê? Ela era gorda. Não existe a vida me ensinou, não é? A vida vivemos nós, não é uma coisa extra nossa, né? Aquela ideia de que há um fenômeno, não é, ao redor de nós que é a vida, que nos ensina coisas. Não, as coisas acontecem. Elas acontecem e é segundo os meus critérios que eu vou enfrentar ou vou estar diante daquilo que acontece simplesmente, não é? Ou simplesmente vai deixar de acontecer algumas coisas, porque eu não tenho esse critério. O meu inconsciente não vai para essas regiões, não é? Da onde acontece esse tipo de coisa, por exemplo, não é? A vida é assim, então, repetindo, né? Não se pode mudar o mundo, isso eu falei numa outra tesoura, né? A tesoura da utopia, né? Não se pode mudar o mundo, então, não é? Então, quem mudou o mundo não podia tê-lo feito, não é? Sabe como é que mudou o mundo? Imagina, mudou o mundo, não é sem vergonha, mudou o mundo, né? Como é que esse safado mudou o mundo? Se o mundo não pode, né? Se não se pode mudar o mundo, né? Nós ouvimos isso constantemente, o tempo todo. E eu ouço, né? Andy, tu queres mudar o mundo? Aquele tipo de coisa, pronto. Enfim, o que vão pensar de ti? Isso também já foi uma outra tesoura. Esses critérios, né? Que é uma das tesouras. Entregar os nossos... entregar a nossa vida às expectativas alheias, né? Aqui se encaixa nessa questão aqui, né? A preguiça é inimiga da perfeição. Outra crença limitante, preguiça e perfeição não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque, normalmente, não é, o preguiçoso é aquela coisa que o preguiçoso, normalmente os preguiçosos são mais inteligentes, até porque são preguiçosos, eles têm um cérebro que desenvolve muito mecanismos de facilitar os seus trabalhos e terem, né, resultados mais rápidos, e, sobretudo, se esse preguiçoso for extremamente inteligente, como normalmente é o caso dos preguiçosos, são pessoas que normalmente são muito criticadas, mas têm êxitos, desde que não tenha o critério de que a sua preguiça lhe cause culpas, né? Porque nós somos ensinados a que, se somos preguiçosos, nós não somos merecedores. Então, pronto, lá vem um critério que nos... Então, tudo isso, meus queridos e queridas, tudo isso são coisas que fazem com que essa tesoura nos corte muito as nossas asas. Aquela outra tesourinha, jogador que joga em todas as posições não joga nada. Aquele jogador, não é? Então, o que acontece com as pessoas multipotenciais? Né? No meu caso, né? Caso de outras
pessoas, não é? São criticadas porque não se concentram numa determinada coisa, não é? Quando eu mudei de profissão, mudei de carreira, era porque era uma crise, não é? Esse tipo de coisa. E aquele tipo de pessoa que tem uma quantidade maior de grandes talentos, não é? Grandes talentos. Então, são entendidas muitas vezes porque são mal direcionadas, mal educadas no sentido, né, de que não são educadas adequadamente, não é? Essas pessoas vão ter grandes dificuldades em escolher aquilo que, né, porque como é que se eu amo desesperadamente o alpinismo e amo desesperadamente o direito, eu não posso ser um advogado e alpinista ao mesmo tempo, não, menino. Tu já estás maduro, tens que amadurecer, tu tens que ter uma escolha e foco. Quando o foco é para uma outra situação, que sim, é necessário foco, mas não nessa situação em que nós cortamos potencialidades nossas. Outra pérola, que é uma pérola mesmo, ostra feliz não dá pérola. Essa frase, ostra feliz não dá pérola, porque a pérola é uma ferida da ostra, né? É uma espécie de cancro, é uma espécie de tumor, né? A pérola da ostra. Entra uma areiazinha ali, ela começa a proteger-se daquela areiazinha, criando ao redor aquilo que se chama pérola, e aquilo provoca, aquilo é uma coisa dura, terrível para a ostra, né? Produzir uma pérola. E aquilo causa sofrimento para a ostra, a pérola, né? Mas é uma pérola, então a ideia de que ostra feliz, ou seja, aquela ostra que não entrou, aquele grãozinho de areia que não causou aquele tumor, ostra feliz não dá pérola. Esse é um ditado, não é? A ideia do sacrifício, não é? Ter que se sacrificar para se conseguir alguma coisa na vida, então essa ideia de que ostra feliz não dá pérola. Que mais? A vida de que o diabo gosta, quando a gente está naquela vida boa, né? E o que nós dizemos para hoje eu estou na vida que o diabo gosta. Quem é que gosta? O diabo. Nunca nós dizemos, quando nós estamos numa vida muito boa, um dia maravilhoso de descanso, estou na praia, estou na piscina, já ouviram o ditado? A vida de que Deus gosta? Não, essa é a vida do que o diabo gosta, tá certo? Então, esse tipo de coisa, né? Aqui estão alguns dos critérios que farão com que nós vejamos ou não vejamos portas, ouçamos ou não ouçamos coisas que poderão nos levar a situações muito favoráveis ou que, então, se temos critérios dessa natureza, vamos sempre ouvir e ver coisas que vão nos levar a situações muito desfavoráveis. Pronto, assim encerramos esta nossa série das 5 tesouras das nossas asas, o amadurecimento, o que é o amadurecimento, e o amadurecimento a partir, né, de 2 vertentes, voar e pôr os pés no chão. Pôr os pés no chão, eu sinonimizo com tornar-se adulto. Voar, eu sinonimizo com uma criança experiente. Uma pessoa de 60 anos, que é uma criança experiente. Diferentemente de um adulto de 60 anos, que normalmente, né, tem mais frustrações do que aquela criança de 60 anos. Né? Pronto. Isso são 2 aspectos do amadurecimento, e quando o amadurecimento é este, não é? Que é as leis da vida e as 5 tesouras, né? Quando nós consideramos que amadurecer é pegar essas tesouras e cortar as nossas asas. Pronto. Ou então, ver que para voar, o que nós temos que fazer é cuidar para que não nos cortem as asas com essas 5 tesouras, não é? E que se cortaram, as asas crescem de novo e deixá-las crescer outra vez. Muito bem, encerramos aqui esta série. 5 programas. Muito bem. Espero que tenha lhe servido muito estes 5 programas sobre as asas, sobre as tesouras das nossas asas. Muito bem, ficamos por aqui até segunda-feira que vem. Temos aqui os nossos, aquilo de sempre, né? Bem rápido, já está memorizado.
Eu não estou usando nada, que eu não memorizei ainda, eu sempre me esqueço das coisas. Então, Rádio Transforma, Andy Wagner. Os três pontos de conexão, Rádio Transforma, Andy Wagner, YouTube, Instagram e... tá vendo? Estão vendo? YouTube, Instagram e... Gente do céu! YouTube, Facebook, YouTube, Instagram e Facebook. Subscrevam, deem likes, enfim, essas coisas todas, né? Rádio Transforma, como eu já falei, e Andy Wagner. E, além disso, o meu site, visitem o meu site, www.andywagner.pt. E o meu e-mail, info@andywagner.pt. Muito obrigado, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.